Oi, turma. Garganta ainda não tá boa, desculpa, mas eu vou ser teimosa e vou fazer a leitura. Do livro Felicidade Onde Estará, Jesualdo Costa. Educando a alma. Conta-se que um homem tinha um cachorro grande que impunha medo às pessoas. Ele criava esse animal solto pelo quintal e também muitas vezes pelo interior da casa. Seus amigos reclamaram: não é agradável vir à sua casa, seu cão nos mete medo. Para agradar as visitas, o homem prendeu seu cão no fundo do quintal. E o animal, não acostumado à prisão, passou a latir muito, bem alto e o tempo todo. Suas visitas reclamaram mais uma vez: não é agradável vir à sua casa, seu cão late muito. Mais uma vez, para agradar as visitas, o homem prendeu seu cão no porão da casa e já não a afagava mais, não brincava com ele e às vezes até esquecia de alimentá-lo. O animal ficou cada vez mais furioso, mas ninguém mais ouviu nem ouviu seus latidos. Um dia o cão conseguiu se libertar da corrente que o aprisionava e fugiu do porão. Muito furioso, o grande animal feriu as visitas do homem e também quase o matou. Podemos comparar esse animal da história com a sombra do ego, que representa nosso lado mal. Se em vez de aprisionar o seu cão, o homem tivesse domesticado, o processo poderia levar muito tempo, mas seria a decisão mais sábia e acertada. Não é inteligente esconder nosso lado negativo apenas para agradar as pessoas. Além do mais, esconder defeitos e aparentar o que não se é ainda soa falso e beira a hipocrisia. Devemos ser autênticos e agir naturalmente, mas com autovigilância, para eliminarmos aos poucos nossas imperfeições. Sem a pretensão de agradar quem quer que seja, devemos deixar nossos defeitos aflorarem naturalmente, para que dessa forma possamos, com a devida vigilância de nossos atos, educar lentamente nossa alma ainda imperfeita. Como vimos no capítulo anterior, o autodescobrimento é essencial para uma mudança interior, mesmo porque só se muda o que se conhece. Se nos analisamos, passamos a nos conhecer melhor. E se conhecendo-nos melhor, não fizermos nada para mudar nosso modo de ser, nossa consciência vai nos cobrar sempre e a felicidade será sempre uma utopia. Como bem asseverou Lao Tse, aquele que vence a si mesmo é poderoso. Se vivenciamos muitos momentos de infelicidade e buscamos a felicidade, não dá para alcançá-la fazendo as mesmas coisas e praticando os mesmos atos. É notório que tristezas, aflições e momentos infelizes tenham suas raízes em nossas imperfeições. Por outro lado, alegrias, paz de espírito e momentos felizes têm suas raízes em virtudes que já desenvolvemos em nós mesmos. A tão decantada reforma íntima não se faz atacando de frente nossas imperfeições ou defeitos de caráter, porque na natureza tudo que é atacado se defende e na defesa se fortalece. Devemos olhar nosso ego pela autoobservação, para que então, a partir daí, com nosso desejo de mudança, possamos substituir defeitos por virtudes. Virtude é luz, e como já é sabido, as trevas nada podem contra a luz. Amigo leitor, imagine um copo cheio de água suja. Imagine que precisamos substituir toda essa água suja por água limpa, mas o copo não pode ser esvaziado. Não há possibilidade de ele subsistir vazio. Então, como proceder? O segredo é ir colocando no copo água limpa, até que a água transborde, e continuemos a colocar água limpa. Chegará o tempo em que o copo só haverá água limpa, e esse tempo só vai depender da quantidade de água que vamos colocando. O copo representa cada um de nós e a água suja nossas imperfeições. Precisamos colocar a água da virtude, das boas ações dentro de nós, e esta substituirá, com o passar do tempo, nossos transtornos psicológicos. Dessa forma, seremos um dia um ser pleno de virtudes e boas ações. Amados, Jesus um dia asseverou que o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 21. Não fica difícil de entender que o reino de Deus seja um reino de felicidade, portanto, a felicidade está dentro de nós, sempre esteve. O autoconhecimento nos mostrará essa realidade e a busca interior dessa felicidade, por meio do bom combate, é nossa única alternativa. Em Mateus 26, 41, Jesus nos orienta: vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, vigiar a nós mesmos, desenvolver o hábito de oração
e da meditação será o método mais eficaz do nosso melhoramento interior, do crescimento espiritual e, consequentemente, um método eficaz para alcançarmos, pelos próprios méritos, a tão sonhada felicidade. Então lá vai a dica. Todos os dias, ao acordarmos para mais uma jornada na vida corpórea, comportemo-nos como um caçador. O caçador pega seus alforjes e vai à caça. Ele sabe onde a caça vai aparecer? Não, claro que não. Contudo, ele precisa estar atento para que quando ela aparecer, ele possa batê-la. A dica é: atenção, sejamos caçadores de nós mesmos para abatermos nossas imperfeições quando elas surgem. Então, assim, educar a alma não é fácil, né? Educar o físico é mais fácil. O físico que eu digo é assim, a nossa vivência aqui na Terra. Por quê? Já começa que a escola facilita. O cara entra lá no ensino infantil, até na creche, né? Já desde pequenininho, na tenra idade, ele entra na creche, vai para o ensino infantil, tem o Fundamental 1, tem o Fundamental 2, tem ensino médio, tem ensino técnico, tem faculdade, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. Ele vai ter que se desenvolver diante de tudo aquilo que ele vai aprender da vida material. História, geografia, português, matemática, ciência, tudo que é comprovado pelo homem, não pelo que é comprovado por Deus. Então o cara se prepara a vida toda dele na terra para a terra. Ele não se prepara para a alma. Ele não educa a alma. E as escolas estão cada vez mais trabalhando menos valores, princípios, que são tão importantes dentro de um código de ética, de conduta, ao qual a gente vai desenvolver na criança a dignidade, a honra e as virtudes que ela precisa para agregar a sua alma, o seu espírito. Não é que a escola vá ter que trabalhar religiosidade, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de virtude. Virtude é obrigação da escola, sim. E a maioria dos professores estão deixando isso de lado, porque vem com aquela conversa. E isso é coisa que a família tem que fazer. A família educa, a escola só ensina. Concordo em partes. Em partes eu concordo, sou professora. Eu não tenho que pegar um aluno que está passando fome, por exemplo, e resolver o problema da fome desse aluno. Eu posso ser solidária, se eu puder, comprar uma cesta básica e mando para a família dele. Se eu puder. O professor não é obrigado. Mas vem cartinha para professor, vem aquela forçada psicológica. Professora, tá faltando gás em casa, eu tenho 10 crianças, não tem como dar comida para eles. A gente recebe essas cartinhas direto, gente. Só que o professor não tem obrigação dessa parte. Financeira, o professor não tem obrigação nenhuma de tirar o salário dele, da boca dele, para dar para alguém. Que são 30, 35 crianças todos os dias. Já pensou? Sustentar 35 famílias todo dia? Não dá. Então o professor não tem essa obrigação, aí eu concordo. Mas o professor custa ensinar valores, princípios, conduta, disciplina, organização, higiene, né? A questão do amor ao próximo, a questão da solidariedade, a questão da tolerância, de paz, de paciência. Custa o professor fazer isso na sala de aula através das próprias disciplinas. Não precisa fazer projetos mirabolantes, as disciplinas que são desenvolvidas dentro de português, matemática, história, dá para trabalhar os valores, como não? Hoje em dia tem alguns autores que fazem livros de matemática utilizando valores. E não é valores financeiros, é valores morais. Só que o professor tem preguiça de pegar aquilo lá, porque vai ter que montar a aula em cima, a aula não vem pronta. Tem que ler, tem que estudar. Mas o professor prefere continuar no 2 mais 2, 2 vezes 2, 2 menos 1. Aí fica difícil. E isso eu tô falando de Fundamental 1, que ainda se dedica um pouco, viu? O Fundamental 1, por ele ficar 4 horas com a criança todo dia, ele se dedica um pouco. Ele tem uma preocupação, principalmente no mundo de Bob, né? De fazer um monte de enfeite, aquela coisa toda. Se for Fundamental 2 em médio, aí acabou. Então, a pessoa educa o físico, mas não educa a alma. Essa parte da alma, pra gente educar, na verdade, a gente precisa de Jesus. A gente precisa seguir o mestre. A gente precisa das virtudes, dos valores que Jesus ensinou. Então a escola deveria ter isso, os pais deveriam ter isso. Né? E a questão da água não é só você colocar mais água limpa e tirar a suja. Jesus seria a Cândida.
Joga água sanitária dentro desse copo sujo e a coisa funciona, gente. Vou atender minha porta. Eu acho que é isso, tá bom? Fiquem com Deus.